Olá, trabalhadores e trabalhadoras do PJU-MPU. Essa semana foi uma semana de trabalhos intensa, né? A partir da convocação da semana anterior, né, os sindicatos atenderam ao chamado e tiveram aqui presentes 16 sindicatos de 13 unidades da federação. Estiveram aqui Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. Foi uma movimentação boa, a gente teve um número expressivo de servidores e servidoras aqui conosco, né, Fabiano? E isso foi muito importante, né, porque o número ajuda a pressão nas nossas atividades, né, para que a gente mostre a unidade, né, e a força que a gente tem estando todo mundo aqui junto. Logo na segunda-feira nós fizemos essa reunião organizativa, né? Trouxemos aqui a assessoria jurídica e a assessoria parlamentar, que fizeram um diagnóstico para os presentes, né? Para que a gente pudesse, então, seguir com a nossa agenda, que já organizada, né, antecipadamente, e pudesse ter argumentos, né, qualificar os argumentos aqui de todos que estavam presentes para atuar tanto no Congresso quanto no STF, né, nas nossas atividades. Então, a gente tem como muito importante isso, né? Essa semana foi uma semana de plantão ampliado, a responsabilidade de plantão era minha e do Fabiano, mas nós tivemos outros coordenadores e os estados, e os demais estados aqui presentes. E a gente acha que é muito positivo isso, porque além de, né, fazer a pressão, a gente esclarece, né, tanto aos sindicatos quanto à base aqui presente, né, que a gente teve essa oportunidade, para que a gente tenha essa condição de fazer esse debate com toda a informação possível, né? Exato, e de fato ajudou bastante a orientar os trabalhos, né? Uma das nossas principais frentes essa semana foi o enfrentamento à proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro, né? A gente teve uma forte atuação, foi uma atuação bem significativa a da FENAJUF e de suas entidades de base no Congresso Nacional, né? A gente também esteve presente nos aeroportos, recepcionando os parlamentares e já levando a nossa mensagem de rejeição a essa proposta de reforma da Previdência, né? E a partir dessa reunião organizativa, então, os sindicatos também estruturaram o seu trabalho de pressão junto aos senadores, né? Lembrando que a proposta, nesse momento, tramita no Senado Federal. Então, foi uma semana de bastante corpo a corpo com os senadores, né, onde a gente foi discutir os problemas da reforma e de por que a gente cobra deles a rejeição da proposta, né, e também a gente né, esteve participando de todas as atividades relacionadas à discussão da reforma da Previdência no Senado. É importante destacar que existia um planejamento original do governo de já votar as emendas na CCJ essa semana e já votar também em primeiro turno no plenário do Senado. Esse planejamento ele ficou prejudicado, então essa votação ela foi suspensa e adiada, né? E só é importante destacar que não foi, na verdade, um fruto assim direto da mobilização, foi muito mais uma questão interna, corporativa do Senado, né? Então, assim, foi uma espécie de retaliação a situações envolvendo denúncias de senadores, né? Então, mas de qualquer forma, abre uma oportunidade importante para os trabalhadores avançarem na mobilização, né, intensificarem a pressão e para que a gente possa, de fato, avançar nessa discussão aí da reforma da Previdência e os seus prejuízos. E nesse sentido, a FENAJUF participou, inclusive, de uma forma muito representativa da reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência,
né? Inclusive essa reunião ela teve uma participação muito boa de muitas entidades, né? Até mesmo porque como os trabalhos foram suspensos, né, muitas das entidades aproveitaram os seus representantes que aqui estavam em Brasília e se fizeram presentes nessa reunião. Nessa reunião foi discutida a problemática dos números fraudulentos em cima dos quais o governo tem baseado a sua proposta de reforma da Previdência. Esses números foram expostos num recente estudo da Unicamp, né, e que foi publicado em matéria da revista Carta Capital. Né? Então, inclusive, nessa reunião da Frente Parlamentar Mista, ficou tirado um encaminhamento de que o senador Paulo Paim irá tentar fazer uma convocação dos responsáveis por esse estudo e de um representante do governo para que sejam esclarecidos esses pontos relativos aos dados que foram utilizados pelo governo. Ainda em torno dessa questão da reforma da Previdência, a FENAJUF participou também de uma forma muito representativa da reunião do FONASEF, né, que é o Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais. E nessa reunião foram tirados alguns importantes encaminhamentos, né? Eu acho que cabe destacar aqui o acompanhamento do calendário de tramitação da reforma da Previdência, o acompanhamento das convocações das centrais sindicais, né? Então, em torno das mobilizações necessárias para o enfrentamento, inclusive ponderando a importância desse adiamento no sentido da gente ter um pouquinho mais de fôlego para organizar as mobilizações que são necessárias. E também foi tirada a realização de um seminário, que, na verdade, uma reunião ampliada com um seminário que vai discutir a questão da defesa do serviço público e do projeto de reorganização sindical, que na verdade é uma discussão que está em andamento, né? Inclusive existe uma preocupação muito grande porque o governo toma a frente dessa discussão e a gente sabe que disso nada de bom para os trabalhadores deve resultar se deixar o governo responsável por esses encaminhamentos. E nesse sentido também, acho que é importante lembrar que a FENAJUF também participou na sua agenda aqui essa semana de uma audiência pública que tratou justamente do direito de organização sindical no setor público. Então é muito importante que a gente esteja presente agora em todos os espaços de debate acerca desse importante tema, né, que tem muito a ver com a nossa capacidade de mobilização e organização né, daqui para frente, principalmente tendo em vista todos os ataques que o movimento sindical tem sofrido no último período. E, bom, nós também cumprimos algumas agendas no STF de pautas importantíssimas da categoria. E entre elas teve o julgamento da database, né, que aconteceu essa semana, onde a gente viu o Supremo julgar improcedente o RE 565089, né? Então o Supremo formou uma maioria e já foi declarado o resultado dessa votação. Esse RE tratava sobre a indenização por falta de database, né? Então a database é um direito constitucional assegurado, né, no inciso 10 do artigo 37, e que é sistematicamente descumprido. Então, esse RE pleiteava a indenização pelo descumprimento desse direito. O STF, de uma forma assim muito vergonhosa até, formou uma maioria para dizer que não é necessário conceder esse direito e não cabe indenização, né? E que basta apenas o administrador público se pronunciar do porquê da impossibilidade de conceder essa reposição, né, da revisão geral anual que está prevista na Constituição Federal. Na prática, com esse posicionamento, o STF transformou em letra morta o direito que está assegurado na Constituição. É importante destacar, entretanto, que a database é uma reivindicação histórica da categoria e a FENAJUF vai seguir empenhada para assegurar esse direito. Esse RE era
uma das frentes, né, que a gente busca assegurar esse direito, mas não era a única. A gente acredita que a gente deve manter a mobilização em torno da questão da database. Até porque nesse cenário econômico que a gente vive, né, a gente não vai poder mais vai ter dificuldade até de apresentar um plano de cargos e salários para conseguir qualquer reajustamento, né? Exato, o cenário é bastante adverso. Então a gente precisa manter essa luta aí bem viva, né? E a gente convoca todo mundo a continuar, né, firme, né, e trazendo sempre novas perspectivas para a gente inserir nesse pleito, né? No STF também nós tivemos o julgamento dos embargos de declaração do RE 63.815, que trata das parcelas incorporadas dos quintos de abril de 98 até setembro de 2001. A gente está nessa luta desde 2017, né? Isso vem se arrastando, entra em plenário virtual, volta para o presencial, volta para o virtual, então a gente está numa situação assim de ansiedade e angústia muito grande nesse tempo. Mas na quinta-feira, né, a gente tem alguma esperança com relação a esse resultado, porque o ministro Lewandowski, que tinha apresentado um destaque no último no plenário virtual, né, ele retirou esse destaque. Então, isso faz com que o plenário volte, né, tinha vindo para o presencial, volte novamente para o virtual, e aí estabeleça o prazo regimental para que ele seja julgado. Perfeito. Né? Então, é importante a gente acompanhar, e a perspectiva acho que é muito positiva nesse sentido, né, Fabiana? Exato. Existe uma avaliação positiva desse retorno ao plenário virtual, na medida em que, inclusive pelas próprias manifestações dos ministros no plenário do STF, né, no sentido de que essa é uma situação que necessita de uma resolução, esse retorno ao plenário virtual é uma indicação de que a gente deve chegar finalmente a uma resolução dessa questão. E o plenário virtual, ele não fica sujeito às situações do plenário presencial. Essa semana mesmo, o tema estava pautado para o plenário físico do STF, porém ele foi preterido pelo julgamento de um habeas corpus relacionado à Lava Jato, né? Então, quando no plenário presencial existe essa dificuldade, né, que às vezes o julgamento pode ficar sendo preterido. Então, a gente tem uma avaliação de que a gente deve ter uma resolução um pouco mais célere agora, e a gente vai permanecer mobilizados, né, e buscando articular uma saída favorável e que assegure o direito irrestrito para todos aqueles afetados por esse julgamento do RE 63.815. Nessa semana e nas anteriores, né, as assessorias jurídicas e coordenadores da FENAJUF estiveram presentes, conversando com todos os ministros, né, levando memoriais, tentando mesmo mobilizar para isso, né, sensibilizar para esse pleito, né, da manutenção dos quintos. E acho que a gente entende que isso a gente conseguiu sensibilizar, né, com esse pedido, principalmente o Lewandowski, né, que tinha feito um destaque, muito embora ele seja favorável à manutenção dos quintos, né, mas o destaque ia fazer com que esse processo demorasse um pouco mais a ter um resultado final. Ainda sobre quintos, a gente teve o CJF na segunda-feira, não é? Esse processo que foi decidido no CJF na segunda, são os embargos declaratórios e tratam especificamente de servidoras da Justiça Federal. Havia tido uma decisão que determinava que em 4 meses os quintos seriam retirados do contra-cheque. Só que não estabelecia a partir de que data seria contado esses 4 meses. A federação entrou com embargos declaratórios e a decisão da ministra, que foi aprovada por unanimidade, né, que foi de que esse prazo inicia a contagem no dia 23 de setembro, que foi o dia do julgamento, né? Então a gente tem aí até fevereiro
né, a manutenção dos quintos preservados até fevereiro, a não ser que haja uma decisão prévia do STF. Na verdade, a gente espera que a gente tenha uma resolução desse tema no STF bem antes disso, né? Inclusive buscando assegurar, né, como a gente colocou, de forma irrestrita o direito. Eu acho que a gente vai falar agora do seminário que tem hoje, né? Muitos dos servidores presentes aqui em Brasília vão estar participando. É um seminário sobre igualdade e participação feminina no judiciário. A gente entende que é uma reflexão muito importante, que todos devem, né, tentar estar presentes para a gente poder começar a discutir isso. Afinal de contas, as mulheres ainda são a maioria, né, dentro do nosso Poder Judiciário MPU. Exato. Né? A gente também, essa semana, soltou a convocação para o Encontro da Justiça do Trabalho, que vai acontecer no dia 26 e 27 de outubro. Né? Inclusive, a gente orientou que os sindicatos devem realizar os encontros estaduais, regionais, até o dia 19 de outubro e enviar as propostas para a FENAJUF até o dia 21 de outubro. Esse vai ser um encontro muito importante, principalmente no cenário atual relacionado à Justiça do Trabalho. E a gente vai ter, na verdade, os trabalhos organizados com algumas mesas, onde a gente vai trazer debatedores, né, palestrantes assim, bastante qualificados para tratar de temas como as consequências das reformas para a Justiça do Trabalho, a importância da defesa da Justiça do Trabalho, e também vamos discutir os principais problemas a serem enfrentados na Justiça do Trabalho, entre eles a questão de reestruturação, né, as dificuldades relacionadas ao orçamento associadas com a problemática da Emenda Constitucional 95, a questão do grupo de altos estudos do trabalho criado pelo governo, questões relacionadas à TI, que cada vez mais ganham significância, né, principalmente com o avanço do processo eletrônico. E então a gente, e também depois, além das mesas, nós vamos ter também um momento para debates e encaminhamentos e também para discussão das propostas trazidas pelos sindicatos. Nesses encontros, que devem ser realizados até o dia 19 de outubro, também os sindicatos devem tirar sua representação, né? A gente está pedindo para que cada sindicato envie até 5 representantes, né, para podermos fazer um bom encontro e termos bons debates e boas discussões. Bem, finalizando esse nosso informe, né, a gente ainda ontem soltou a convocatória para a próxima semana. A gente está convocando os sindicatos que enviem as suas caravanas, né, e atenção especial para a reforma da Previdência. A gente aproveita esse respiro que teve, né, com esse, mesmo que, né, seja resultante de acordos políticos que, né, que foram travados, ou desacordos, né, pois no Congresso, mas a gente aproveita esse respiro para a gente pressionar. E aí na segunda-feira à tarde, né, a FENAJUF vai fazer uma reunião organizativa. A gente pede que todos os sindicatos se empenhem. A gente sabe que toda semana a gente tem vindo aqui e é uma dificuldade, mas a reforma da Previdência ainda é um tema caro para todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Então a gente convoca a todos que participem. Muito obrigada. Muito obrigado.